Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso introdutório ao Python. Hoje a gente trata do tema estruturas de dados. A gente vai entender, conhecer quais são as principais estruturas de dados existentes aí no Python. E hoje, para variar em relação a ontem, eu decidi dar aula aqui dentro do Google Colab. O Google Colab é uma ferramenta muito interessante disponibilizada para o Google, pelo Google, para todos os usuários que tenham conta Gmail. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem. A vantagem de trabalhar no Colab é que a gente pode rodar diretamente aqui no browser e não ter nada instalado no computador. É interessante observar que quando a gente roda um programa dentro do Colab, a gente está rodando esse programa em computadores do Google e não no nosso computador. Às vezes a gente tem acesso gratuitos a GPUs, que dependendo do tipo de simulação e processamento que a gente quer fazer, são bastante interessantes, né? Eles aceleram aí a velocidade do processamento, e tudo isso são ferramentas gratuitas que nós temos disponíveis. Para entrar no Google Colab, vocês simplesmente vão ali no buscador de vocês, digitem Colab, ele vai encontrar na internet rapidamente esse site, research.google.com/colaboratory, ou Colab. Entrando nesse site e digitando aí a senha e o usuário de vocês, a conta do Gmail e o usuário, ele vai cair nessa página. Se vocês observarem essa página, ele vai explicar o que é o Colab, e vocês observam que isso aqui já é um Google, já é um notebook, um Python notebook, né? E a gente tem a opção, né, de criar um novo notebook. Então, se eu clicar aqui em arquivo, novo notebook, ele vai criar um notebook novo para mim. Uma coisa bem interessante é que, como isso aqui é do Google e tudo é unificado dentro do sistema do Google, eu consigo acessar diretamente o meu Google Drive. Então, arquivo, localizar no Drive, ele vai abrir o meu Google Drive, vai mostrar uma pasta que ele criou automaticamente, chamada Colab, e aqui dentro vão estar todos os meus projetos que eu estou trabalhando, todos os notebooks que eu criei, tá? Bom, o foco da aula de hoje não é o Colab, e sim as estruturas de dados. Então, vamos lá. Eu quero inicialmente criar um texto, então eu tenho esse botãozinho mais texto, eu vou criar então, e vamos começar a falar das estruturas. A primeira estrutura que eu quero trabalhar com vocês é conhecida como tupla, ou em inglês tuple. Então, a gente começa por esse tipo de estrutura. As tuplas são estruturas de dados ordenados e imutáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu gravo uma sequência de dados, sejam eles numéricos ou texto, não importa, e que esses dados não podem ser alterados uma vez criados. Tudo bem? Vamos começar então criando, né, duas tuplas, e eu vou fazer com duas sintaxes diferentes para vocês observarem que existem formas diferentes de criar a tupla. Então, a minha tup1 vai ser tuple, que eu tenho que dizer para ele que é um tuple, e aí por padrão de comando eu tenho que pôr os meus valores, né, entre parênteses, só que para eu criar uma tuple, esse comando tuple pede um argumento. Para eu pôr um único argumento, eu vou pôr entre parênteses. Então vamos colocar lá alguns números, 1, 3, 6, 9, 2, 5, por exemplo. Essa é uma forma de eu criar uma tuple. Shift Enter nisso aqui, ele vai executar e eu vou ter acesso aí à minha tuple criada. Se eu digitar tup1, aqui está a nossa tuple criada. Vocês observem que a sequência de números é a mesma sequência anterior. Uma outra forma que eu tenho para criar minhas variáveis é simplesmente eu fazer tup2, por exemplo, e eu simplesmente escrevo entre parênteses a sequência de valores que eu quero. Então, vamos supor que eu queira criar uma tuple agora que seja, por exemplo, a letra A, o número 2, um valor true e o número 8. Shift Enter, ele executa, e se eu observar a minha tup2, eu tenho aqui os valores da minha tuple. O que eu posso fazer com essa tuple? Bom, eu consigo saber, por exemplo, se algum valor está dentro dela. Então, posso, por exemplo, usar o comando
8 in tup1. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se dentro da tup1 existe o número 8 e vai me retornar que é falso, uma vez que eu não tenho, né, esse número dentro ali da tuple. Se eu digitar a mesma coisa, 8 in tup2, eu passo a ter um true, uma vez que eu tenho, né, dentro da tup2 esse valor 8. Tudo bem? Algumas considerações. A tuple, eu não consigo alterar um valor dela. Então, se eu tentar, por exemplo, acessar tup1, por exemplo, a posição inicial, ele vai me mostrar a primeira posição, mas se eu quiser alterar isso aqui, ele vai me retornar um erro. Tudo bem? Eu não consigo alterar o valor ali da tuple. Outra coisa interessante é que se eu quiser multiplicar isso por 2, por exemplo, fazer 2 vezes tup1, ele não vai multiplicar termo a termo, mas aí ele vai adicionar novos valores, né? Ele vai adicionar tup1 e depois a tup1 de novo. De maneira similar, se eu fizer uma soma, tup1 mais tup2, eu vou ter a sequência da primeira tup e depois a sequência da segunda tuple. Tudo bem? O Python, ele é uma linguagem extremamente orientada a objeto. Isso quer dizer que quando a gente cria sequências de dados, a gente está, na verdade, criando objetos. E esses objetos vão ter alguns métodos que podem ser aplicados sobre ele. No caso das tuples, existem 2 métodos importantes aí para a gente comentar. O primeiro deles é o count. O count, tup1.count, ele vai contar quantas vezes um determinado valor aparece dentro de uma tuple. Então, por exemplo, se eu colocar count 3, ele vai me retornar a quantidade de vezes que o número 3 aparece dentro dessa tuple. Certo? No caso das nossas tuples, todas elas têm não tem nenhum número repetido. Se eu criar, por exemplo, uma tup3, que vai ser 2 vezes tup1, e eu contar tup3.count 3, ele vai me retornar o número 2, porque dentro dessa nova tuple 3 eu tenho 2 vezes o número 2 aparecendo. Tudo bem? Uma outra coisa que ele pode mostrar para a gente é o índice, né? Deixa eu só digitar novamente a tup1 aqui para a gente ter os valores, né? E aí eu quero saber, por exemplo, a posição onde aparece o número 2. Eu vou colocar tup1.index2. Ele vai me retornar a número 4. E o que quer dizer esse número 4? Significa a posição dentro da tuple onde esse número 2 se encontra, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. No Python, sempre a primeira posição, a gente conta ela como 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Na posição 4, eu tenho o meu valor 2. Se eu digitar um valor que não existe, por exemplo, 18, ele vai me retornar um erro, porque esse valor x que eu escolhi aqui não está na tuple. Tudo bem? Então, o contador e o índice são aí, basicamente, os 2 métodos que eu posso trabalhar com as tuples. Vamos falar agora, então, rapidamente dos sets. Então, aqui, sets. Os sets, eles são sequências de dados não ordenados e únicos. Ou seja, eu crio uma sequência de dados, mas eu não armazeno qual é a sequência que eu coloquei esses dados. Ele vai simplesmente armazenar os valores. E ele também tem a característica de que, se por acaso eu coloco um número repetido, ele não vai se importar. Ele só quer saber se o número existe ou não, e não onde ele está na sequência e quantas vezes ele aparece.
Para criar os sets, mais uma vez, nós temos duas formas aí de criar, né? Duas sintaxes. Uma delas, a primeira, seria usar o comando set, e aí entre parênteses. Os sets, eles são designados aí entre colchetes, né? Então, eu tenho 1, 3, 6, 9, 2, 3, por exemplo. Observem que eu repeti o número 3 e que ele está fora de ordem. Na hora que eu rodar, que eu for olhar essa minha variável, eu consigo observar que o meu set é 1, 2, 3, 9, tá? Primeiro porque ele põe na sequência numérica só para facilitar a visualização, e o 3, como apareceu duas vezes, para ele é irrelevante, não importa. Então, vamos criar um outro set, 2, né? E aí eu vou usar outra notação, que é eu colocar aqui as chaves direto. E vamos colocar, por exemplo, 3, 6, 9, 12. E essa aqui é a minha set 2. Tudo bem? Eu consigo ver, como eu tenho essa variável set1 e set2, eu consigo descobrir qual é o tipo, né? A gente comentou isso na aula anterior. Tipo do set1, por exemplo. E aí ele vai mostrar para mim que essa variável set1 tem um set dentro dela. Algumas dos métodos importantes aqui, a gente pode adicionar, né, elementos num set. Então, por exemplo, set1.add, e eu coloco, por exemplo, o elemento 10, que não está presente, né, inicialmente no set1. Pessoal, só lembrando que para executar o comando, né, executar a linha, eu digito Shift Enter e ele executa. O meu set1 agora, então, ele está com todos os elementos que ele tinha e o 10. E se eu colocar um elemento que já existe? Por exemplo, set1.add 1. Ele não vai me retornar um erro, mas ele não vai mudar nada do set1, né? Porque ele já tinha 1, ele adicionou novamente 1, mas como o set não permite elementos duplicados, ele fica da mesma forma. Eu consigo ver diferenças entre sets, né? Então, por exemplo, set1.difference, set2, ele vai me retornar os elementos que existem, que é diferente, né, de um set para o outro. Eu posso fazer a união, set1.union, set2, e eu posso fazer a intersecção, intersection, set2. Tudo bem? Se isso for relevante para mim, eu posso salvar em alguma outra variável aí que seja interessante. Eu também posso, eventualmente, limpar uma variável, né? set2.clear, por exemplo. A minha variável set2 está zerada. Eu também posso ver se eu tenho algum tipo de elemento dentro do set, né? Então, por exemplo, assim como eu fiz no caso das tuples, eu posso colocar set em set2, set1, né? Ele vai me dar um verdadeiro ou falso, caso exista ou não esse elemento. Tudo bem? Então, esses são os chamados sets. Dando sequência, a gente fala agora das listas. Então, as listas são um outro tipo aí de estrutura de dados, bastante usadas no Python, né? Mais uma vez, a gente tem duas formas de criar as listas, né? Uma é usando o comando list, e as listas a gente vai colocar dentro desses colchetes retos aqui, né? E eu vou colocar variáveis ali dentro, números ali dentro. Objetos, né? Eu posso colocar texto, eu posso colocar verdadeiro ou falso, eu posso colocar qualquer elemento que seja interessante para mim. Se eu olhar essa lista 1, a lista 1 vai armazenar os elementos na forma que eu pedi, e diferente ali das tuples, eu consigo alterar algum valor. Então, por exemplo, list 1
Se eu quiser olhar a posição 1, eu quero alterar isso para 4, por exemplo. List 1, a gente vai ter aqui que aquele elemento agora mudou para 4. Tudo bem? Algumas coisas que são interessantes aí em listas. Vamos criar uma lista 2. A segunda sintaxe que eu tenho para usar é simplesmente abrir o meu colchete e digitar aí os meus números, né? Então, vamos criar uma lista um pouco maior. 1, 5, 10, 2, 5, 10, 3, 4, 8, por exemplo. Eu quero saber quantos elementos eu tenho. Eu uso o comando len, list2, ele vai me dizer que o objeto list2 tem 10 elementos, sendo esse o 0 e esse o 9. Tá? Vamos supor que eu queira saber os 3 primeiros elementos da lista 2. Eu vou entrar num tema que normalmente a gente chama de slicing, né? Que tem a ver aí com dividir a nossa lista. List 2, eu abro os colchetes e eu vou digitar 1, 2 pontos, 4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os números, desde a posição 1 até a posição anterior a essa aqui. No caso, seria 3. Né? Desculpa, até essa posição 4. Então, 0, 1, 2, 3. E aqui seria a posição 4. Então, eu peguei esses elementos aqui, certo? Bom, vamos supor que eu queira todos os elementos até list 2, até a posição 5, até a posição antes da posição 5. Então, ponho 2 pontos, 5, ele vai pegar todos os elementos 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, se eu não ponho nada antes dos 2 pontos, ele sabe que eu estou selecionando aí esses elementos desde o início. De maneira similar, eu posso querer saber qual que é o último elemento. Então, eu vou usar o list2. E eu não preciso, se eu souber que ele tem 10 posições, né, eu digito 9, ele vai me trazer diretamente o valor. Mas se eu não souber, eu uso simplesmente o menos 1. Ele sabe que é o primeiro de trás para frente. E se eu quiser saber os 3 últimos? Bom, eu posso usar list2 menos 3, 2 pontos. Esse 2 pontos sabe que é desde a posição menos 3 até a posição final. Tudo bem? Então, a gente consegue manipular e saber aí diferentes posições que a gente tem para cada uma dos componentes na lista. Por enquanto, a gente está tratando só de listas unidimensionais, mas as listas podem ter mais dimensões. Tá? Uma coisa interessante das listas é que elas não são apropriadas para fazer cálculos de álgebra linear. A gente vai ver mais para frente que existe uma forma mais adequada. Mas se eu tentar, por exemplo, fazer uma lista, se eu quiser saber o dobro dos valores, e imaginar, por exemplo, fazer list vezes 2, ele não vai multiplicar os meus elementos por 2. Ele vai simplesmente copiar a lista do começo ao fim. Tá? Calma, a gente vai ver no curso ainda formas de fazer essa multiplicação aqui, se isso aqui for um vetor, multiplicar por 2. Mas não é a partir de listas que a gente vai fazer isso. Tudo bem? Dando sequência aí, falando de alguns métodos, né, que as listas possuem, a gente pode usar o método append, por exemplo. Então, list1.append, e eu coloco um elemento novo aí nessa lista, por exemplo, o elemento 2. Quando eu faço isso, a minha lista 1 vai agora ter todos os elementos que ela tinha, mais o elemento 2, certo?
Eu posso querer contar, por exemplo, se eu retornar ali na minha lista 2, list2.count, por exemplo, 3. Quantas vezes o 3 aparece dentro dessa minha lista 2? Ele aparece 3 vezes, 2 vezes, né? Aqui e aqui. Eu consigo apagar alguma posição do meu elemento. Então, por exemplo, eu faço ali list2.pop, posição 1. Quem que é a posição 1 é o 5, né? Na hora que eu rodar esse programa, ele vai mostrar aqui o número 5 e ele vai remover esse número 5 da minha lista, tudo bem? Então, o pop faz isso. O remove, ele permite que eu exclua algum valor. Então, vamos supor que eu digite 3, list2.remove 3, e eu rodo. O que ele vai fazer? Ele vai apagar a primeira vez que ele encontrar o 3. Então, aqui eu tinha um 3, não tenho mais. O outro ainda está aqui. Ele vai apagar apenas a primeira vez. Eu consigo ordenar, né, essa lista, então list2.sort vai ordenar a lista para mim. Vai colocar em ordem alfabética ou numérica, depende do tipo de elemento que a gente tem dentro da lista. E eu posso também reverter essa ordem. Então, list2.reverse. Ele vai... Opa, perdão, digitei errado. List2.reverse. Ele vai reverter, então, a ordem dessa lista 2. Tudo bem? Pessoal, para finalizar, então, vamos falar sobre dicionários, tá? Seria aí nosso último tópico. Então, dicionários. Os dicionários são uma última estrutura aí de dados, bastante útil quando a gente quer criar tabelas. Então, a gente pode criar nomes para colunas, né, e valores. Então, vamos começar criando um dicionário. Vamos chamar lá de dict1. E o dicionário tem a seguinte estrutura. Eu vou abrir com chaves. Aí eu vou colocar um nome de coluna, por exemplo, nome. E para esse valor eu vou colocar um valor, por exemplo, Roberto. Vou colocar uma vírgula aqui, né? Um outro nome de coluna, por exemplo, sobrenome. 2 pontos. Roça. E uma nacionalidade, por exemplo. Sei lá, Uruguai. E eu criei, então, esse dicionário. O que é um dicionário? O dicionário ele vai permitir que a gente leia a informação baseado aí no nome da coluna. Então, por exemplo, se eu digitar o dict1 e entre chaves eu colocar nome, entre colchetes, perdão, ele vai me trazer aí esse valor. Então, aqui é como se eu tivesse um banco de dados, onde esses são os nomes das colunas, né? E esses aqui são as minhas linhas, né? Os meus dados, tudo bem? Alguns métodos interessantes aí que eu posso ter, eu posso olhar o nome, né, das colunas, então eu uso lá dict1.keys, né, que seria um método, keys, ele vai trazer os nomes das colunas. Eu posso usar ali o dict1.items, ele vai trazer todos os itens, né, que eu tenho, nome da coluna e valor. Eu posso usar também a função get,
dict1.get, e aí eu coloco o nome da coluna que eu quero. É uma forma diferente de eu receber ali o valor do nome, né? E bom, tem alguns outros métodos, algumas outras coisas interessantes que dá para fazer com os dicionários, só que eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente vai ver daqui a algumas aulas que existe uma forma bem mais interessante de trabalhar esse tipo de informação, tá? Que são aí os data frames do Pandas. Os data frames, eles são baseados em dicionários, mas eles são muito mais simples do que usar. Então, eu não vou dar um foco muito grande nesse momento, tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Aproveito para convidar que vocês se inscrevam aí no canal, deixem comentários, compartilhem o meu canal e deixem dúvidas. Se quiserem que eu faça algum vídeo específico também, por favor, coloquem nos comentários, né? E deem aí um joinha para o nosso canal. Obrigado, um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!